Parabéns por escolher estar na presença de Deus, na presença da sua palavra, ouvir a voz do Senhor nessa hora. Que Ele lhe abençoe nesse lindo propósito. Vamos à Bíblia? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Curioso que existe uma frase muito conhecida que diz assim: a primeira impressão é a que fica. Você já ouviu isso? Ou talvez até já tenha dito: a primeira impressão é a que fica. Cuidado! Desde cedo nós aprendemos, mesmo sem perceber, a avaliar pessoas rapidamente. Um olhar, uma roupa, a forma de falar ou de se portar já parecem, assim, suficientes para nós criarmos uma opinião. Esse tipo de julgamento acontece quase que automaticamente, sem que nós precisemos pensar muito a respeito. Quando vemos alguém bem vestido, falando com segurança, com a postura firme, tendemos a nos sentir mais tranquilos, confiamos mais. Já quando a gente encontra assim alguém mal vestido, com aparência meio descuidada, ou comportamento que a gente considera estranho, aí a gente se fecha, não é? Muitas vezes nós atravessamos a rua, seguramos mais forte os nossos pertences, né, com mais força, ou simplesmente nós evitamos contato com essa pessoa. Esses julgamentos não surgem necessariamente da maldade, mas de um instinto humano de autoproteção. O problema é que essa forma de enxergar a vida é extremamente limitada. A aparência pode enganar. Pessoas bem vestidas podem carregar intenções ruins, enquanto pessoas simples podem ter um coração cheio de bondade. A palavra de Deus nos lembra que Deus não comete esse erro, porque Deus vê além daquilo que os nossos olhos alcançam. Ele não analisa currículo, aparência, status social ou carisma. Deus vê o coração. No contexto desse verso que li, Samuel, o profeta, ele estava escolhendo um rei para Israel. Aos olhos humanos, os irmãos mais fortes de Davi, que eram altos, experientes, pareciam as escolhas óbvias de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou todos eles, porque o coração deles não estava alinhado com o propósito divino. Então Davi, o mais novo, o mais improvável aos olhos humanos, foi exatamente ele o escolhido. Isso nos ensina que Deus valoriza aquilo que ninguém vê. Deus valoriza, sim, intenções, motivações, fé, humildade, sinceridade. Essa verdade também nos confronta. Não se trata apenas de como nós julgamos os outros, mas de como nós somos diante de Deus. Podemos aparentar espiritualidade, bondade, equilíbrio, enquanto nosso coração está distante de Deus. Da mesma forma, nós podemos nos sentir pequenos, invisíveis ou inadequados, mas sermos profundamente amados por Deus, que conhece nossas lutas e intenções mais profundas. Viver à luz dessas palavras é pedir a Deus um coração mais parecido com o dele, um coração menos apressado em julgar, mais disposto a compreender e, acima de tudo, um coração sincero, que sabe que não precisa impressionar pessoas porque já é completamente conhecido e amado por Deus. Que lindo, não é? Deus não vê como o ser humano vê, o ser humano vê a aparência, o exterior, Deus vê o coração. Vamos orar? Senhor, como é bom saber, Pai, que o Senhor não julga pela aparência, pela intelectualidade, pela
condição econômica, cultural, social. O Senhor vê e sabe muito mais do que tudo isso. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos com um coração sincero em Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.